Nesses últimos dias eu estou acompanhando de perto o desenrolar do conflito na Ucrânia, junto das informações que saem a respeito do novo mandato de Vladimir Putin. Já são mais de 2 décadas no poder, então aproveita e me conta se você chamaria o governo dele de ditadura. A maior parte da população foi às urnas, e Putin tem hoje cerca de 87,97% de aprovação dentro do país. A maior parte do povo acredita que é melhor com ele, do jeito que tá, do que entrar um novo governante e deixar o Ocidente quebrar a economia do país. Até porque se um novo presidente assumir e resolver tirar as tropas da Ucrânia, o país vai ter de assumir o prejuízo, vai continuar com boa parte das sanções e ainda vai sofrer diversas penalidades, como a Alemanha, que tem restrições militares até os dias de hoje por causa da Segunda Guerra. Então a situação é delicada e, da perspectiva russa, vencer esse conflito não é só uma opção, mas a garantia de que o país vai ser respeitado como uma potência regional junto da China. Só que quem está de fora consegue enxergar a destruição que é causada pelo jogo do domínio geopolítico, e as opiniões em cima de Putin são bem distintas. Aqui mesmo nos comentários do canal, a gente vê o ponto de vista particular de cada um. E conforme eu vou pesquisando as matérias, eu vou levantando algumas informações que não saem muitas vezes na grande mídia. E olha que eu acompanho veículos pró-Ocidente e pró-Rússia, como a BBC, The New York Times, Al Jazeera, Sputnik News, RT News e a própria CNN. Só que eu vou além pesquisando os canais oficiais de grupos pró-Ucrânia, como a Legião da Liberdade da Rússia, Corpo de Voluntários Russos e Batalhão Siberiano, além de blogueiros militares russos, como a VGTRK, do Alexander Sladkov, ou a War Gonzo, de Semyon Pegov. E nessas buscas a gente consegue se aprofundar em assuntos bem pouco abordados. Por isso hoje, vamos falar de um passo que Vladimir Putin deu na escalada do conflito e que não foi muito comentado na mídia. Até saiu em alguns veículos, mas de uma forma bem tímida. O presidente russo apertou o botão vermelho da bomba condenada pelos órgãos de direitos humanos do planeta e devastou um vilarejo inteiro com mais de 1.500 vidas humanas. Nós vamos ver o vídeo mostrando a destruição dessa bomba e explicar por que ela é condenada. Também quero falar com vocês do novo rumo do governo russo após as eleições. Quero que vocês me falem o que vocês acham que muda nesse novo mandato com relação à economia da Rússia e ao conflito, não só com a Ucrânia, mas com a OTAN de uma maneira geral. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Essa bomba é bem mais devastadora do que você pode imaginar. Ela é condenada pela crueldade em que ela extermina militares e civis ao mesmo tempo, e eu vou tentar explicar de uma forma bem simples como ela faz isso. As ogivas termobáricas funcionam em 2 etapas. A primeira parte é a carga explosiva que dispersa combustível em forma de uma nuvem. Essa nuvem passa por portas e janelas e entra em edifícios, carros, tanques de guerra, aviões e qualquer tipo de objeto ao seu redor. Então não adianta se esconder dentro ou debaixo de algum local. Se esse esconderijo tem entrada de oxigênio, então essa nuvem vai entrar também. O segundo estágio é uma faísca que acende essa nuvem e causa uma enorme bola de fogo. Essa nuvem de fogo, em um primeiro momento, queima todos os locais em que ela conseguiu entrar. Mas o poder destrutivo dessa bomba não para por aí. Em um segundo momento, as regiões ao redor do raio de explosão e que não foi alcançado pela nuvem de combustível não escapa do poder destrutivo da bomba, já que a nuvem de fogo suga o oxigênio das áreas circundantes, causando uma onda de choque. Olha só no vídeo a onda de choque em câmera lenta.
Os efeitos de calor e pressão são poderosos, e qualquer um pego na explosão inicial é instantaneamente incinerado. Mas as pessoas atingidas na área circundante pela onda de choque têm seus órgãos internos rompidos e os pulmões estourados. Outras pessoas que estejam mais longe ainda desse raio de destruição têm seus corpos queimados de uma forma horrível e violenta pelas temperaturas extremamente altas de vários milhares de graus. A onda de choque se propaga em espaços confinados, por isso é particularmente mortal contra pessoas em locais escavados, como porões, cavernas e bunkers. Normalmente, um explosivo tem cerca de 30% de combustível e 70% de oxidante em peso. Mas um explosivo termobárico é composto basicamente todo de combustível e usa o oxigênio do ar. Por isso é tão letal. Em 2022, Oksana Markarova, embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, disse em uma reunião com membros do Congresso americano que a Rússia tinha usado uma bomba de vácuo, mas pouco se falou nesse assunto, já que o conflito estava no começo e parecia que os russos iriam resolver a questão das áreas separatistas rapidamente. Mas a Rússia ficou presa na guerra com o envolvimento da OTAN e o conflito foi escalando, até que hoje o assunto é quando a Terceira Guerra vai começar ou quando a primeira ogiva nuclear será usada, começando uma guerra atômica. Então, como as provocações já atingiram o último nível, Putin não viu problemas em admitir que está usando sim o pai de todas as bombas, considerado por muitos especialistas como o último estágio antes de começar o uso de ogivas nucleares. Imagens capturadas perto da fronteira ucraniana mostram vários lançadores de foguetes múltiplos TOS-1 sendo transportados perto da cidade russa de Belgorod. Aliás, essa cidade foi invadida por tropas com apoio de armamentos da OTAN. E foi justamente essa tropa que foi um dos alvos de uma ogiva termobárica, popularmente conhecida como bomba de vácuo. O ministro da Defesa russo Sergei Shoigu confirmou que um batalhão inteiro de 300 soldados foi exterminado como resultado de um ataque preciso por uma ogiva disparada em um ataque aéreo. O ministro não deixou claro precisamente onde o ataque foi realizado, mas informou que ocorreu em uma área das formações nacionalistas Kraken. O ataque ocorreu no meio da eleição russa, para assegurar o avanço de tropas com o apoio da OTAN, que ganhavam território russo. Muitos blogueiros militares chegaram a falar em até 1.500 vítimas da explosão da poderosa arma. Além das baixas de soldados, 3 complexos Patriot americanos, um lançador múltiplo de foguetes Vampire, mais de 10 mísseis da OTAN, sistemas de artilharia e depósitos de combustível e munições foram destruídos no ataque. Mas a Ucrânia, com financiamento limitado por parte dos Estados Unidos, mudou a postura de denunciar o que considera crime de guerra por parte dos russos e passou a negar as baixas das suas tropas, até mesmo para não desestimular os novos combatentes que estão se unindo à causa ucraniana. O porta-voz da Inteligência de Defesa ucraniana disse que o anúncio de Shoigu se tratava de uma propaganda e que as alegações eram absolutamente absurdas. Ele também negou o extermínio de 1.500 soldados em Kursk e Belgorod, conforme os analistas militares pró-Rússia tinham informado. E aqui fica um exemplo de como as informações se cruzam dependendo do veículo que eu pesquiso. Obviamente, a BBC e a CNN, por exemplo, tendem a trazer uma perspectiva diferente da Sputnik e RT News, mas ambas confirmam que houve a invasão das tropas com apoio da OTAN em território russo. Só o desfecho que é diferente em cada mídia, mas o fato em si aconteceu. E sobre a ogiva termobárica, desde 2022 a Ucrânia acusa a Rússia de utilizar, mas os Estados Unidos não se aprofundam muito no assunto, pois forneceram aos ucranianos uma bomba que também é condenada. Depois de muita ponderação, os Estados Unidos anunciaram em 2023 o fornecimento de bombas de fragmentação para o exército da Ucrânia. De acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, as bombas de fragmentação, também chamadas de cluster, são armas compostas por uma caixa que se abre no ar e espalha inúmeras submunições explosivas ou subbombas. Elas têm a capacidade de serem dispersadas por amplas áreas. Dependendo do modelo, o número de submunições pode variar de várias dezenas a mais de 600. Podem ser lançadas via aeronaves, artilharia e mísseis. A grande preocupação é que a maior parte das submunições deveria explodir no momento do impacto. Porém, um alto número de submunições falha e não explode. E então, as submunições são detonadas e explodem quando encontradas depois, representando um grave perigo aos civis. Essas munições menores podem ficar adormecidas e são capazes de serem detonadas
muitos anos após o fim do conflito. Ainda segundo a Cruz Vermelha, elas foram usadas pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial, e existe uma grande proporção das munições cluster atualmente estocadas. Elas teriam sido projetadas durante a Guerra Fria. Em 30 de maio de 2008, em Dublin, na Irlanda, mais de 110 países assinaram um tratado internacional que proíbe o uso dessas bombas em conflitos militares. Os países se comprometeram a nunca usar munições de dispersão. Porém, a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos não fazem parte desse tratado. Quanto às ogivas termobáricas, apesar do uso desse tipo de armamento ser amplamente condenado por organizações de direitos humanos, elas não são diretamente proibidas pelo direito internacional. Os Estados Unidos, por exemplo, detonaram ogivas termobáricas no Afeganistão como forma de atacar as cavernas em que se acreditava que grupos extremistas mantinham suas operações. Elas também teriam sido usadas no Vietnã e no Iraque. A Rússia, por sua vez, já usou antes na Chechênia e na Síria. Se essas armas forem usadas nos ambientes urbanos das grandes cidades ucranianas, como o vídeo que mostramos parece sugerir, e como foram usadas na Chechênia, as baixas civis vão ser bem maiores do que as baixas militares, assim como acontece com o uso de uma ogiva nuclear, obviamente dentro das suas proporções. E nesse novo mandato do presidente da Rússia, é esperado um desfecho para o conflito em 2025. E no desfecho, temos duas opções possíveis. A primeira é um acordo, que ele diz estar aberto em discutir com os Estados Unidos. Nesse acordo, obviamente, ele leva as áreas separatistas junto da Crimeia, que já foi conquistada em 2014. A Ucrânia deve abrir mão desses territórios e a Rússia, obviamente, não vai ajudar na reconstrução do país. E ponto final, vida que segue para o presidente russo. A outra opção é não haver acordo, o que pode levar a diversas outras opções, como a continuação do conflito até que um dos lados não tenha mais condições militares e financeiras para continuar e se renda, ou a escalada, para que não haja a rendição. A escalada do lado da Ucrânia seria o envolvimento das tropas da OTAN no conflito. E olha que Emmanuel Macron vem dando sinais claros de que essa possibilidade está na mesa da organização. Do lado da Rússia, a escalada seria com o uso de uma ogiva atômica em um dos próximos ataques. Essa escalada do lado russo pode ser antes ou depois do envolvimento das tropas da OTAN, mas tudo leva a crer que seja desencadeada após a entrada do Ocidente na guerra, transformando o conflito da Ucrânia em uma guerra mundial. E olhando para Putin aos 71 anos, ele chegou à presidência no último dia de 1999 pela primeira vez, e já é o líder russo mais longevo desde Joseph Stalin, e agora pode bater o recorde do ditador soviético se chegar ao final do seu mandato. E para chegar onde chegou, Putin não fez cerimônia em executar cada um dos seus oponentes, como por exemplo Evgeny Prigozhin, Alexei Navalny e todos os oligarcas e militares que apareceram sem vida nesses últimos anos. Além disso, apesar dos níveis sem precedentes de sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia, o país surpreendeu muitos economistas ao se tornar a economia com crescimento mais rápido na Europa. Em vez de contrair como muitos haviam previsto, a economia russa cresceu 2,6%, segundo estimativas do próprio FMI, apesar de medidas que incluem o congelamento de 300 bilhões de dólares em ativos do país. Como essas sanções não foram aplicadas unilateralmente em todo o mundo, a Rússia continua negociando livremente com países como a China, Índia e Brasil, enquanto seus vizinhos, incluindo o Cazaquistão e a Armênia, estão ajudando a Rússia a contornar as sanções ocidentais. Dessa forma, não podemos esperar de Putin a rendição por falta de dinheiro. Dele só podemos esperar uma escalada, caso a Ucrânia e a OTAN não cedam às suas exigências. Quero que vocês me falem o que vocês acham que muda nesse novo mandato com relação à economia da Rússia e ao conflito, não só com a Ucrânia, mas com a OTAN de uma maneira geral. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!